Esta é uma semana especial, dedicada às crianças. E quando se trata de filhos, é muito difícil ou quase impossível não pensar em algumas situações como crescimento saudável, educação, relação com os irmãos, tecnologia, atividades extras, enfim. São muitos os desafios. Pensando em tudo isso, o Balanço Geral desenvolveu uma série de reportagens que abordam todos esses temas. É claro, conversamos com especialistas para ajudar nessa missão. Está no ar a série Ser Criança. Ser Criança. Esta é uma série preparada com 5 reportagens que iremos exibir de hoje até sexta-feira. E nesta primeira matéria, vamos falar sobre o crescimento saudável. A mortalidade infantil teve uma redução de 36% nos últimos 20 anos. A redução do índice está diretamente ligada ao desenvolvimento infantil dos primeiros anos de vida. É nessa fase que acontece o maior desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança. Confere comigo. Os 1000 primeiros dias são os mais importantes na vida de uma criança. O período vai desde a gestação da mãe até os 2 anos da criança. Nesse tempo, os índices de mortalidade infantil são maiores e as principais causas são a falta de assistência e de instrução às gestantes. Mudar essa realidade se tornou a missão da Pastoral da Criança. Crianças mais morrem também por conta de questões que são preveníveis, né? E também podem estar desenvolvendo algumas doenças que vão influenciar grandemente no futuro, como o próprio diabetes, né? Que se não cuidado já desde cedo, ele pode, no adulto, ser um adulto com diabetes. Então, assim, é importante que a Pastoral da Criança acompanhe, que ela esteja junto para poder orientar essas famílias também, em especial as mães que são orientadas pela Pastoral da Criança, da importância do cuidado, de uma atenção especial, principalmente nessa primeira fase da vida das crianças. Incentiva a vacinação, atendimento médico e diagnóstico precoce de doenças. O trabalho da Pastoral da Criança está diretamente ligado ao crescimento saudável. O acompanhamento é feito todo mês. Ao todo, mais de 4.000 crianças e gestantes são impactadas por esse trabalho. A ideia é ser um ponto de referência para as famílias em situação de vulnerabilidade. A Lorena teve diarreia nas últimas semanas. Partem da visita domiciliar, onde a líder vai na casa da família, vai orientar a mãe casa por casa, vai poder conversar com as dúvidas que a mãe tem e assim está orientando para que as mães tenham esse apoio, esse respaldo tão importante nessa fase que é essencial para que a criança se desenvolva bem. E falar sobre desenvolvimento saudável é falar também sobre maternidade. Quando bem instruídas e amparadas, as mães conseguem perceber com mais facilidade as necessidades dos filhos. O aleitamento materno, por exemplo, é uma dessas necessidades e também é capaz de prevenir muitas doenças, principalmente nos primeiros meses de vida. Livre demanda, que é o quê? É a mãe dar de mamar para o seu bebê a hora que ele quiser. Antigamente tinha as recomendações de tanto em tantas horas, mas a gente não pode padronizar algo que é individual. A gente precisa, é só pensar na gente, a gente come no momento que a gente sente fome. O bebê é a mesma coisa, ele precisa comer a hora que ele sente fome. E ele vai parar a hora que ele se sentir satisfeito. Então isso respeita a fisiologia do bebê. A Andressa é mãe da Lorena, de apenas 3 meses, e de outras 3 crianças que também foram acompanhadas pela pastoral. Para ela, o aprendizado de cada gestação, unido ao conhecimento passado pelas voluntárias, é essencial para uma primeira infância mais saudável. É muito bom, né? Que a gente aprende bastante coisa, eles me ajudaram bastante durante a gravidez. É bom que elas ensinam bastante coisa, né? Porque daí elas vão até elas ficar grandes. Tanto com meus 3 outros também, for tudo acompanhado por elas. Do que a gente
gente precisa, elas ajudam de um complemento, uma coisa, elas ajudam sempre, estão sempre ajudando a gente. Apoio, ensinamentos e muito acolhimento. Foi isso que a Maria Clédia recebeu quando chegou aqui. Ela veio para Santa Catarina há 3 meses e desde então recebe a ajuda da Pastoral da Criança. Ela é mãe do Luiz Henrique, de 11 meses, e percebe que a proximidade desse contato é capaz de tornar a experiência de ser uma mãe solo um caminho menos solitário. Diariamente, né? Elas ficam falando, ficam dizendo as coisas, ficam explicando como é, né? E a gente, claro que a gente escolhe, né? Então isso aí traz muita alegria pra gente e leva a gente cada dia mais a motivar a continuar o trabalho da gente. Olhando e cuidando delas, né, com amor e carinho, como ensina a Pastoral da Criança. Além do aleitamento materno e do vínculo afetivo com os pais, outros pontos fazem toda a diferença para o desenvolvimento dos pequenos. A criança precisa de 5 coisas para crescer saudável. A primeira delas é uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, com bastante variedade de alimentos. Atividade física, que pode ser só brincar, a criança tem que sair de casa, tem que brincar ao ar livre, tem que ter exposição solar, contato com a natureza. Sono, a criança precisa dormir bem, precisa dormir a quantidade de horas recomendada para cada faixa de idade. Precisa ter um vínculo afetivo com os pais e um acompanhamento pediátrico. Zelar pelo desenvolvimento físico e mental dos pequenos é primordial nos primeiros 1000 dias de vida. Por isso, nutrir, cuidar e estimular são as palavras de ordem. Apesar dos primeiros 1000 dias serem os mais importantes, serem o foco de atuação, ele não deve ser restrito a isso. Então, ele fala a seguinte frase: quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. Então, a gente também precisa cuidar das crianças acima desse período. Criança é criança, ela precisa de cuidado toda hora. Cuidar das crianças, uma responsabilidade que é de pais, dos responsáveis, dos padrinhos, da sociedade de um modo todo, dos governantes. Todos nós temos um pouco de responsabilidade sobre as nossas crianças. Nesta semana, a gente trouxe na semana passada, inclusive finalizando a campanha aqui da doação de brinquedos para crianças carentes. Hoje estamos iniciando essa série da reportagem que vai falar um pouco mais das nossas crianças. É o jeito que temos de homenageá-las. Salve as nossas crianças. Amanhã a série vai tratar do uso das tecnologias e como as telas podem influenciar no desenvolvimento das crianças.